Ok. Então, assim, olá a todos, né? Bem-vindos ao canal SMAD Brasil. Eu estou aqui com o Felipe, grande Felipe Moura, né? Grande amigo. E, assim, a gente, na comunidade, assim, a gente está muito orgulhoso, né? Tipo, de ter o Felipe como um representante, assim, tipo, brasileiro, que depois, enfim, tipo, de muita luta, saiu lá do Brasil, veio pra cá, fez a sua residência aqui, e ele vai falar um pouquinho sobre isso, e ele foi aprovado recentemente no Fellowship do Brigham and Women's Hospital, né, da cardiologia. E eu queria que o Felipe falasse, né, tipo, sobre um pouquinho, assim, da experiência dele. Primeiro, assim, falar um pouquinho do background, né? Tá, joia. Bom, eu acho que muita gente não sabe, a gente já conversou sobre isso, que eu, quando era menino, eu morei aqui nos Estados Unidos uma época, né? Dos 9 aos 18 anos. Você nasceu aqui, não foi? Não, eu nasci no Brasil, nasci em Cuiabá, Mato Grosso, família cuiabana, e aí cresci em Campo Grande, com 9 anos de idade, a gente mudou para os Estados Unidos, meus pais, veio todo mundo, e fiz ensino fundamental, ensino médio aqui nos Estados Unidos, e quando eu ia começar o college, eu ia para college em Boston, eu ia para Boston College, e aí a nossa avó ficou doente, a gente decidiu voltar para o Brasil, a família toda. Aí foi uma época de decisão muito grande assim na nossa vida, né? Porque eu ia sair da faculdade, não ia começar a faculdade, que eu estava esperando começar. E o que você ia fazer no Boston College? Eu ia fazer pre-med. Então era ótimo, Eu estava entre Boston College e BU, Boston University, que eu acho que o pre-med do Boston University era melhor, assim. Então, mas eu tinha acabado, eu queria fazer mais liberal arts, focar nessa parte, para depois ir para medicina. Bom, enfim, não foi para frente. E aí você foi Aí fui pro Brasil, eu comecei do zero, mudei pra Brasília, a gente ia pra Brasília, cursinho, vestibular. E você terminou onde? Eu cheguei em 2005 e aí eu comecei na UNB em 2007. 2007. Fiquei 2 anos no cursinho. Na UNB, né? Na UNB, Excelente, cara. Excelente universidade. Foi lá, comecei do zero lá, não sabia, foi engraçado que a gente, na aula de cursinho, falava, quem é Costa e Silva? Eu falei, teve presidente Costa e Silva. Eu falei, nossa, o Brasil tem uma dinastia, não sabia. Não sabia de nada. Bom, aí UNB, adorei a UNB, estudava, aluno, sempre fui bem, eu queria trabalhar com pesquisa, desde cedo, eu fazia muita coisa no ensino médio também. E durante a faculdade, você se engajou em algum projeto? Durante a faculdade eu tentei, tinha alguns projetos. A UNB, assim, não é tipo, acho que São Paulo, UFC, Porto Alegre, acho que tem mais... Assim, São Paulo tem a FAPESP, né? O Rio também tem bastante... O Rio tem bastante oportunidade, na UFC a gente tem nichos, né? Assim, que a gente... na farmacologia, por exemplo, é um programa muito forte lá na UFC, a gente tinha essa oportunidade. Mas assim, quer dizer que assim, tipo, o que você está me dizendo é que se você não teve assim, tipo, essa oportunidade de se engajar cedo assim, com pesquisa, né? Tinha alguns lugares que o pessoal se envolvia, assim, mas era mais assim nas ciências biológicas, era um pouco fora da medicina propriamente dita. Tem a farmacologia lá também, que é forte na UNB, e tem um pessoal de pesquisa muito bom lá, mas eu acho que não encaixou assim com o que eu queria fazer. Eu comecei a gostar eu gostava muito de neuro no começo. Então, inclusive, eu me envolvi com um grupo de pesquisa de neuro no início, nos primeiros 3 anos do curso, que inclusive é um grupo forte lá em Brasília, de neurofisiologia. Na época era o Carlos Tomás, que é um nome grande na neurofisiologia. Tinha o Joaquim Brasil, que é conhecido, tem um livro Sim, eu sei, eu já ouvi falar desse cara. Então tem essa galera aí, mas aí no meio disso eu comecei a gostar mais de cardio e me envolvi mesmo com pesquisa em cardiologia a partir do 4º ano de medicina. Então eu fiquei anos 4, 5 e 6 com um grupo, a gente tem chamada Corte Brasília, Brasilia Heart Study, onde assim, basicamente o setup é uma coorte de pacientes com infarto do miocárdio com... Nossa, não sei nem mais falar em português. STEMI. E a M com supra. E a M com supra, exatamente. É uma coorte que é basicamente liderada assim, por alunos da Universidade de Brasília e agora da FEPEX, que é a estadual do GDF. E temos líderes regionais. A gente tinha o nosso grande mentor, é o André Espósito, que hoje é professor titular da cardiologia na Unicamp. Mas
naquela época ele estava em Brasília. Então eu me envolvi com esse grupo e fui desenvolvendo, né? No início só coleta de dados, aí começa a participar de alguns estudos, aí trabalha a gente começa a ter iniciação a escrever artigo, desenhar estudos. Quando foi o teu primeiro artigo assim, publicado? Meu primeiro artigo saiu em 2012. Eu estava no meu... Eu tava na faculdade, eu tava no meu... Eu tava indo do quinto pro sexto ano. Então foi no finalzinho, mas já foi legal, né? Foi aquela... Dá um estímulo. Eu acho importante, cara, essa tua experiência, né? Tipo, de não ter conseguido, assim, sabe, pesquisa no começo e tal, sabe? Porque tem muita gente, assim, que é rato de laboratório, como a gente... Teve um hangout, assim, no canal, né? Pra quem não viu, tem um hangout com o Matheus Simonato. O Matheus, assim, ele tá terminando a faculdade, ele tem várias publicações, assim, European Heart Journal, etc. Enfim, o cara é fenomenal. Tem muita gente, assim, que acha, pô, não, eu tô, sei lá, no quinto ano da faculdade, eu não entrei em pesquisa, então não tem... Pois é. Mas eu acho que a sua experiência é muito bacana para essas pessoas, né, que, assim, tipo, não tiveram a oportunidade de entrar cedo em pesquisa. Foi um pouquinho depois no curso, né, que foi o que deu fruto, né? Depois de 2 anos, assim, mais ou menos, de estudo, de trabalho com o grupo, saiu acho que o meu primeiro paper como coautor. Aí uns 6 meses depois saiu o meu primeiro paper como primeiro autor, que foi legal também. Acho que a questão assim também de um pouco de sorte, de você achar um grupo que tem muita gente entusiasmada, né? E que tem um mentor que abre assim as portas para você também, né? É verdade. Agora assim, é engraçado na minha tese de doutorado, eu começo com a frase do Louis Pasteur, que ele diz: "Dans le champ de l'observation, les hasards ne favorisent que les mentes préparées." No campo das observações, a sorte favorece as mentes preparadas. Então, assim, a sorte ela vem, mas você, assim, se não fosse, por exemplo, o próprio Louis Pasteur, né? Ele é um cara que descobriu, enfim, tipo, enfim, foi um dos primeiros, assim, pioneiros, assim, nessa parte de descobrir drogas, assim, que foram usadas, assim, mais na frente como antibiótico, etc e tal. Mas ele via, por exemplo, fungos, né? E você via, por exemplo... cultura de fungos, etc e tal, onde, por exemplo, não nascia bactéria, né? O cara, por exemplo, ele teve a manha, né? Mas na verdade foi o Fleming, né, que viu isso aí, mas o Pasteur ele tinha, por exemplo, eu acho que com lisozima e coisas assim do tipo. Teve algumas descobertas que vieram meio que por acaso, e assim, tipo, o cara pegou, ele estava preparado para receber aquilo ali, né? Tipo, para ter aquela observação e ter um insight, né? Tipo, obviamente. Da mesma forma, você estava meio que procurando pesquisa. E aí a oportunidade ela apareceu ali, tipo, na tua frente. Foi mais ou menos o que aconteceu assim comigo. É fundamental, né? Você ter... Agora uma coisa assim, tipo, importante, pelo menos assim, pra mim, né, quando eu tava nesse passo, assim, tipo, esses milestones, quando a gente vai ver em pesquisa, primeira publicação, acho que é uma coisa muito importante, assim, muito impactante. A outra coisa, assim, tipo, duas coisas, assim, que eu queria saber mais ou menos de ti, assim, tipo, primeiro, como foi essa tua decisão, por exemplo, de vir pra cá, pros Estados Unidos? Sim. E segundo, como foi essa tua decisão, sabendo, enfim, tipo, que você decidiu vir pra cá, né, enfim, você também, antes de vir pra cá, você resolveu fazer o doutorado no Brasil, né? Sim, como é que foi essa tua decisão de vir pra cá, pra fazer tua residência e usar, por exemplo, o doutorado, de certa forma, como meio que um intermediário e tal, enfim, tipo, chegar aqui? Era mais ou menos essa minha pergunta. Essa é uma pergunta, é engraçado porque foi uma época da vida de várias decisões, assim. Sim. Mas, bom, eu acho que começou, eu diria assim, a vontade de fazer pesquisa e meu compromisso com a pesquisa foi a primeira coisa que aconteceu. Aí no meio disso, sabe, lendo os papers, vendo quem trabalha, né, sabe, a gente citando o trabalho, aprendendo o trabalho das outras pessoas, começou aquela coisinha assim, nossa, como que seria poder fazer esse tipo de coisa fora do país, né? Porque a gente... ao longo do tempo, enquanto a gente fazia a nossa pesquisa, tudo era com muito suor, assim, sabe? Assim, o nosso grupo tem sido, o sucesso do nosso grupo, assim, realmente, assim, saiu assim, do trabalho do Andrei, mas, assim, ele consegue, assim, ele consegue colocar na cabeça dos alunos, assim, os alunos já têm uma predisposição a fazer o que eles estão fazendo, mas ele consegue quase assim contaminar a gente mais ainda com essa vontade de fazer, de pesquisar, mas assim, muita coisa suada, sabe, assim, às vezes tira do próprio bolso para pagar um kit, umas coisas assim, sabe, tudo bem difícil para fazer.
Então esse tipo de coisa sempre me deixava assim, poxa, tão difícil aqui no Brasil. Dá pra fazer, mas você tem que fosforilar muito mais, assim, sabe? Antes de você investir num kit, uma coisa assim, tudo é mais difícil. Cara. Então isso começou a aparecer. A gente tinha um grupo de alunos, de colegas da minha turma também na UNB, que começaram a gente começou a conversar de residência nos Estados Unidos. Já tinha algumas pessoas de turmas passadas que já tinham feito residência, pingado assim, um ano, ou cada outro ano, 2, 3 anos, uma pessoa ia. E foi uma coisa que a gente começou a conversar. E eu acho que no meio desse grupo e com essa coisa assim na pesquisa no meio, eu comecei a pensar mais na ideia. Aí a gente se organizou, a gente ia fazer um grupo de 3 pessoas na minha turma, a gente ia fazer as provas juntos. Antes do último ano antes de começar o internato, ou seja, do 4º pro 5º ano. E a gente se organizou e tal, só que o plano era fazer as provas e conseguir tentar a residência. Eu acho que porque eu comecei a me envolver muito com a pesquisa, eu não me organizei direito, não estudei direito para as provas, acabou passando o tempo e decidi não fazer a prova. Inclusive eu perdi o prazo, eu tinha pago pra prova, só que aí eu ia casar, aí eu falei assim, eu vou tentar prorrogar o meu período, só que a minha faculdade nunca respondeu o e-mail sabe quando você pede, eles mandam para a faculdade confirmando que você nunca fizeram isso. Voltei na minha lua de mel eu descobri que passou do prazo e a minha faculdade nunca respondeu. Nossa, aí eu perdi todo o dinheiro e tudo. Foi um desastre. Então esse período foi assim, um fracasso total, assim, ainda bem, porque eu não estava preparado mesmo, assim, foi um baque grande pra gente. E aí, isso foi começando o meu último ano de medicina, isso foi janeiro do meu 6º ano. Aí a decisão foi, não, eu vou ficar no Brasil, eu tenho coisas que eu estou fazendo aqui que são legais, eu vou continuar com a minha pesquisa, que eu estou gostando muito, está dando fruto, e eu vou fazer prova, eu quero fazer residência em São Paulo. Porque nessa altura do campeonato, meu mentor já tinha ido para a Unicamp. E aí eu acho que passaram uns 3, 4 meses nesse projeto aí, eu comecei a estudar para a prova, para fim de ano, para residência no Brasil mesmo. Não estava muito animado assim com o processo. Minha esposa foi muito assim perceptível assim da parte dele, da parte dela. Ela falou: Felipe, por que você não tenta fazer essa prova? Você já pensou sobre isso? Foi um certo sonho que começou. Tenta, você nunca. Senão daqui 10 anos você olha para trás e fala: poxa, eu poderia ter tentado. Então foi meio que ela que implantou de novo esse negócio na minha cabeça, sabe? Aí eu falei assim: beleza, então tá bom, é uma ideia louca, vou tentar fazer a prova. Só que no meio desse período de decisão para tentar fazer a residência aqui, surgiu a oportunidade de eu fazer o doutorado direto. Continuar minha pesquisa. O meu orientador falou: Fio, a Unicamp deixa, a gente tem aluno que para quem já publicou tantos papers, você pode entrar direto no doutorado, você não quer? Então ele ofereceu essa oportunidade, eu achei bastante interessante, eu adorei a ideia e falei assim: poxa, ok, dá para eu fazer meu doutorado, eu posso continuar amadurecendo a ideia de ir para os Estados Unidos, ou se eu não quiser, eu posso fazer a minha residência depois do doutorado aqui mesmo. Então foi mais ou menos assim. Aí eu me comprometi bastante com a pesquisa, entrei no doutorado e passei mais de um ano em Campinas. E aí durante esse tempo eu falei assim, a gente tomou uma decisão de realmente, não, vamos pensar de verdade na residência, eu vou começar a estudar para as provas. Aí eu, no começo desse projeto, assim, que eu estava me planejando ainda, tentando tomar coragem, eu fui apresentar o nosso trabalho no ACC, em 2014. E foi que eu fui finalista. Você acabou sendo finalista. Eu mandei o nosso trabalho para o Young Investigator Award, a competição lá do ACC. Vou estar participando agora no Award. Pois do ACC. Não, o AHA eu participei. Você já fez o AHA? Você vai ver eu fiz o AHA agora, Seymour Levine, né? Aí eu vou participar agora do ACC. Pois é, então assim, aí foi uma
cagada, desculpa. Não, Mas meio de última hora, assim, aí fomos selecionados para ser finalista e pago, né, tudo pra gente ir e tal. Eles mandam, é uma penca. E porque você tá vindo de fora. Todos os fellows do país. Exato, e você tá vindo de fora do país, Brasil, né? Brasil. Foi massa, assim. E você foi first place, né? Sim, então, aí eu vim, apresentei, ganhei em primeiro lugar, foi o maior orgulho, assim, né? É engraçado porque a maneira como eles anunciam é assim, o quinto, o quarto e o terceiro, que é a menção honrosa, né? Tudo de uma vez. Exato. Aí eu só tava assim, pô, acho que eu fui até bem e tal, né? Assim, era tudo assim, um cara era de Harvard, outro era da Baylor, é só assim, aí eu de fora, assim. Aí eu falei assim, pô, eu só queria pelo menos assim, talvez um pouquinho mais, assim, quem sabe, talvez um segundo lugar, seria legal. Eles têm aí eles falaram assim, o quinto, o quarto, o terceiro, aí eu não vi meu nome, aí eu, caraca, eu fiquei em segundo lugar, que massa e tal. Aí eles anunciam o segundo lugar, era o cara do Brigham. Aí eu sou o primeiro. Então foi super, foi fantástico. É muito difícil, eles são muito bons. Os caras são sensacionais, assim, os caras apresentam super bem, assim. O bom, assim, que o doutorado eu já tinha apresentado em congresso, então eu já tinha treinado, a gente faz muito isso aqui de apresentar em meeting de laboratório, né, então... mas no Brasil você tem muito a prática de apresentar em inglês, né? Então assim... E o feedback também, assim, que você recebe das pessoas do Brasil, assim, tipo, não é o mesmo que você... Quando eu fui eu apresentei várias vezes lá na Emory, recebendo feedback direto dos meus mentores, da Vila Vacarino, Arshad Kayumi, e essas pessoas, assim, tiveram já vários estudantes, assim, nos últimos 15 anos que ganharam, foram finalistas desses prêmios. Eles já sabem, assim, como é que é, o que eles querem. Você tá chegando lá... Uncharted Waters, não né? dá, exatamente, cara. Eu acho que, assim, foi um feito fantástico. Você não tava nem na residência, você tava no doutorado, né? Sabe, moleque, assim... Isso foi em 2014, né? 2014. E aí, a partir daí, assim... Você... Pois é, aí nesse evento eu conheci uns fellows, os meus co-finalistas. Fiz amizade com o cara da Baylor. Contei minha história e falei, cara, tô pensando, ele falou assim, cara, você tem que vir aqui, velho. Se você fizer as provas, você vai se dar super bem. Se você vem fazer residência aqui, era um indiano, gente boa pra caramba. Virou meu amigo, assim, me deu várias dicas de como estudar pra prova. Virou quase meu coach, colega, assim. Uma outra coisa também que eu falo, assim, tipo, da importância, que é muito subestimada, mas a importância do networking. Com certeza, é extremamente importante, assim, em qualquer área, assim, que você vai tentar atuar aqui, sabe? Não importa, porque assim, tipo, como a IMG, as nossas applications, elas são filtradas, né? Sim. Mas se você, por exemplo, tiver rodado no hospital, tiver um attending, por exemplo, daquele hospital que você conhece, não precisa ter rodado, mas às vezes você conheceu o cara num congresso, ele gostou do seu trabalho, ele pode muito bem mandar um e-mail, faz a diferença entre uma entrevista ou não, porque eles vão pelo menos olhar a tua application. E não adianta se você tem, sei lá, que nem o Matheus, assim, 270 enfim, nas provas, vários papers, mas a application dele, assim, vai se perder. Vai ter que ter alguém, se não tiver alguém para, olha a application desse cara. Com certeza. Inclusive, eu estava até falando com o pessoal do meu programa esse ano, que eu quero tentar... A gente quer tentar dar uma... né? A gente é parte do network do Matheus agora. Exatamente, claro. Eu falo assim, por exemplo, até esses alunos, ela até me falou, olha, vai ter um cara que vai aplicar, cara super bem, né? Ela falou assim, então, você tem que falar pra gente dessas pessoas, porque essas pessoas aqui, a gente não aparece pra gente. Eles recebem 3.500 applications, velho. É uma pessoa que faz a filtragem, uma secretária que tem vários outros compromissos no hospital. Exatamente. Pois é, eu fiz esse trabalho, assim, quando eu estava lá em Pittsburgh, hoje ainda eu faço, né? Mas quando eu estava lá, eu fazia parte do grupo, né, tipo de minority groups, né? Uma coisa também importante, se você vier aplicar para cá, para a residência, coloque lá que você é latino, tá? Não esqueça disso aí, porque eu fazia parte dessa comissão. E todo ano, assim, a gente tinha várias pessoas que a gente entrevistou lá, você foi uma dessas, eu te conheci lá, né, quando você foi lá para Pittsburgh. Todas essas applications brasileiras, as pessoas me perguntavam se eu conhecia, porque sabia que eu fazia, enfim, tipo, essa coisa que eu faço na internet, né. Então as pessoas, todo mundo me perguntava, o diretor de programa, o Peter Bolova e a Shanta Zimmer, né, que não está mais lá, todas essas pessoas me perguntavam. E na Emory também é a mesma coisa. Um e-mail, por exemplo, um fellow, tá? As pessoas podem fazer a diferença de alguém pegar e conseguir uma residência.
pelo que eu ouvi falar, eu acho que tem uns scores assim que acho que se a pessoa atinge, ele já tem alguns programas que automaticamente isso já cai assim, mas mesmo assim, mas se você for pegar programas Ivy League, por exemplo, simplesmente eles filtram sim, IMG e não IMG, com certeza. Então assim, eles vão ter ali, apesar do cara ser um cara fantástico muitas vezes, assim, tipo, vindo de fora, você tem assim pessoas americanos vindo de Harvard, Cornell, sim, Yale, que tem as mesmas notas. Exato, pois é. Então, aí eu estudei eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas naquela época, na segunda metade do doutorado, eu estava estudando para as provas, trabalhando para tentar levantar uma grana, né, porque o processo todo é caro, como todo mundo sabe. Muito caro. É um investimento. E continuando a pesquisa, né, eu tinha escrevendo tudo, fazendo o que eu tinha que fazer, fui bem nas provas. Aí quando fiz o mínimo, assim, né, que eu acho que eu tinha que fazer nas provas, tem pessoas que são muito melhores que eu, mas eu acho que consegui pelo menos o mínimo, assim. E aí eu comecei a procurar os observerships, né, eu já tinha terminado então você não tinha nenhuma experiência clínica não tinha saído. Que é um outro ponto assim, importante, né? Você entrou em Cornell e aí assim, você não tinha nenhuma experiência hands-on, né? Porque às vezes eles colocam no site. Sim, tudo. Inclusive na Cornell. No site da Cornell fala isso. Que você não tem USI. Eles explicitamente falam que Observative não é contado como US Clinical Experience. Exatamente. Mas isso é outra coisa importante, assim, tipo, pra gente frisar para as pessoas que estão aplicando, e muita gente me pergunta. Se você, por exemplo, se formou e tal, e etc., tem muita gente que vai atrás desses observerships e tal, pagos, etc., que às vezes é lá numa universidade, sei lá, no final do mundo, lá do Nebraska, por exemplo, né? Claro que assim, se o cara vai rodar lá e tal, enfim, se tem um programa de clínica médica nesse lugar, ele vai ter chance de entrevistar lá. Mas será que é lá que ele quer ficar? Então, é complicado. Pois é. E eu acho que é muito difícil a gente saber, vindo de fora, né? Exato. Você fala assim, ainda mais eu acho que muita gente que... de universidades que o pessoal não está sempre indo, né? Eu acho que é mais difícil ainda. Isso que eu admiro essa galera aqui. Não, mas é importante, por isso que é importante, assim, tipo, você tentar observership. Sim. Você mandar e-mail e tal, enfim. Sim, com e certeza. lugares, pelo menos assim, que você considera ficar geograficamente. Sim. Eu acho que eu concordo plenamente. Pois E aí você estava falando da tua experiência de observership, então me fala como... Pois então aí, de novo, o negócio do networking que você falou, né? Eu não tinha clerkship nenhum, não tinha nada, não conhecia muita gente, mas eu conheci esse cara que virou um colega meu. Esse colega lá. Aí eu falei, cara, eu tirei tal na prova, tal, você acha que eu tô bem? Ele falou assim, cara, você tá bem, sua nota não vai te impedir para ir para lugar nenhum, agora vem logo, venha fazer alguma coisa aqui e aplique logo, não demore. Aí eu não tinha ninguém, eu falei, pô, eu não tenho ninguém, você tem uma sugestão aí? Era na fellow da Baylor, o cara, ele conversou com o mentor dele, na época era o cara, na verdade era só o cara que estava na rotation com ele, que ele é diretor do lab de cateterismo lá na Baylor, no VA, especificamente, no DeBakey. Aí mandou meu CV, né, assim, o fato de eu ter ganhado o prêmio ajudou, né, assim, muito, aí o cara me aceitou, tal, Felipe, você pode, não tenho dinheiro para você, infelizmente, mas você pode vir aqui com a gente o tempo que você quiser, você pode seguir a gente, fazer o que a gente faz, você pode ficar aqui na U com a gente, você pode ficar no CAP comigo, você pode só fazer pesquisa se você quiser, deixou à vontade. Aí eu cheguei lá, já tinha assim 2, 3 professores que sentaram comigo, já era um grupinho assim. Foi muito legal, velho, porque eu acho que o menino realmente me abraçou a minha causa, assim, falou super bem de mim pros caras. No primeiro dia que eu cheguei lá do meu observador, sabe que você tá assim, nunca vim nesse país, não sei o que eu tô fazendo aqui, não sei nem se eu tô usando a roupa certa. Eu sei como é que é, porque eu passei por isso. Nossa, muito doido. Cara, mas foi muito jóia, assim, muita sorte, Deus. O dia que eu cheguei lá, eles sentaram comigo e falaram, Felipe, a gente tá muito feliz de você estar aqui, o Ravi falou muito bem de você, eu quero que você saiba de uma coisa, antes de você começar, você vai ter carta minha e de fulano de tal, no mínimo, se você quiser, não se preocupe, vem aqui,
apareça. Se você quiser se envolver mais, se envolva, fazer pesquisa com a gente. Se você quiser só fazer pesquisa, fique à vontade. Você vai ganhar a nossa carta. Não se preocupe com isso. A gente sabe, nós todos viemos de fora do país um dia. A gente sabe como é difícil vir para cá. Infelizmente o país está, ultimamente tem tentado fazer o processo mais difícil da época que a gente veio para cá. Então a gente sabe, pessoas talentosas precisam de ajuda para que um dia eles possam voar por si mesmos, abrir suas próprias asas. A gente quer permitir que você faça isso. Foi assim, nossa. E aí uma das coisas que eu falo, tem um vídeo assim, tipo, de meio que introdutório, assim, tipo, no canal eu falo assim, tipo, das 6 regras, né, tipo, pra você seguir carreira médica aqui nos Estados Unidos. Uma das regras que eu coloco é mentor. Você tem um mentorship, né? Então, assim, tipo, no meu caso, assim, na época eu falo do Roy Zigger, assim, né, tipo, que hoje é vice da Johns Hopkins. Ele foi o cara que, assim, eu tô aqui hoje por conta dele, né? E o que aconteceu, assim, tipo, no caso, assim, contigo, foi isso, assim, você teve... enfim, tipo, essa coisa do Louis Pasteur que a gente tá falando, né? Enfim, tipo, da sorte, ela ajuda as mentes preparadas. Com certeza. Pois é. Então, assim, aí eu fiquei 2 meses lá, foi excelente, adorei, né? Fiz parte de clínica, fiquei na UTI coronariana com eles, fiz o máximo que dava pra fazer, assim, sabe? Porque, legally speaking, você não pode fazer coisa como observer, mas o cara, assim, deixava eu ver paciente com ele, deixava eu examinar paciente com ele, entendeu? Aí perguntava o que eu achava, tá? Foi mais ou menos assim. Seguia alguns pacientes. O máximo que dá. Na prática no Observer acontece isso tranquilamente. Então, assim, você pega em paciente no Observer, mas assim... Não necessariamente, né? Mas acho que vai depender, assim. Depende do atendimento e tal. Por questões legais, eu não peguei eu fiz um mês de Observer lá no Allegheny General Hospital. Foi o primeiro mês antes de eu começar a estar de hands-on. E a minha attending lá, que foi a Barbara Clark, fantástica na nefrologia, ela dava a senha dela do computador para poder examinar e ver os pacientes, fazer meio que o pre-round, e aí eu apresentava para ela como se fosse um estágio normal, apesar de ser, na verdade, um observer. Né? Então, assim, às vezes acontece, em Miami acontece isso. Então, assim, eu já ouvi falar Miami, é quase um clerkship. Eu não mudei em Miami, assim, mas acontece isso. Então, assim, mas existem várias possibilidades de você conseguir uma boa carta no observership. Né? Sim, com certeza. Mas isso é uma coisa que é muito interessante, cara, porque, primeiro, você não teve pesquisa cedo, assim, tipo, na faculdade, você foi entrar tarde, você não fez provas durante a faculdade, você não fez clerkships durante a faculdade, você acabou fazendo tudo depois. Teve o doutorado, né, que você acabou fazendo depois. O doutorado ele te ajudou com o networking. E aí, a partir daí desse networking é que veio tudo. Foi assim, tudo abrindo. Por isso que eu sempre falo assim, quando a pessoa chega aqui, as portas se abrem. Exato. E eu acho que possível, pelo menos isso é bem anecdotal, né? Mas eu acho que a pesquisa especificamente é uma coisa que abre muita porta nesse país para quem quer vir de fora. Naturalmente, eu acho que é um meio mais assim... Eu concordo assim, em parte com isso, porque eu digo que pesquisa ou é 8 ou é 80. Sim. Tá. Você tem que também pois ter aptidão, querer fazer aquilo. Não, também, o que eu falo é o seguinte, por exemplo, no teu caso, enfim, né, que se você pegou e ganhou um prêmio assim, tipo, de projeção nacional, né? Esse caso, assim, tipo, com certeza. No meu caso, assim, quando eu vim trabalhar com o Roy Zigger, assim, na Hopkins, tinha PP no JAMA, né? Foi a minha primeira publicação, foi um PP no JAMA. No caso do Matheus, o cara com paper em Circulation, Jack, Heart Journal, isso faz muita diferença. Agora tem gente que às vezes, assim, infelizmente, assim, tipo, no Brasil é muito complicado, às vezes o cara se lasca 4 anos, assim, tipo, de pesquisa durante a faculdade, no laboratório, e às vezes acaba tendo paper, sei lá, no Brazilian Journal of, sei lá, qualquer coisa. Não, mas o que eu acho que talvez me expressei errado, mas eu diria assim, o meio de pesquisa, a pessoa que vem aqui. Sim, a pessoa que vem pra cá. E aí faz o network. Pela pesquisa. E aí tem, exatamente, claro. Eu acho que assim... as grandes isso histórias de sucesso, assim, muita gente veio fazer um período de pesquisa, fez as provas enquanto estava aqui, entendeu? Eu tenho um colega minha de turma, residente de ortopedia na Cleveland Clinic. Pois é, exatamente. Ficou um ano fazendo pesquisa, ficou 6 meses sem nada, ganhou a bolsa, ficou um tempo com bolsa.
O segundo, aí entrou, eventualmente, depois de 1 ano e meio mais ou menos de pesquisa, entrou, aí terminou os mais 6 meses e começou a residência. Pois é. Então assim... Você tem vários casos. Então assim, são coisas que eu acho que... As pessoas que acabam quebrando esses paradigmas, exato. né, tipo, de entrar, né, enfim, tipo, o meu mentor, assim, no processo foi o AJ, né, o AJ Forte, ele é cirurgião plástico, tá na Mayo Clinic, mas ele fez cirurgia plástica em Yale, que ele foi, acho que foi ele e outro AMD, talvez, que no ano dele entrou para cirurgia plástica. E ele conseguiu também por conta disso, né? Teve, lá na Emory tem uma colega nossa, assim, gente boa pra caramba, né? A Paty. A Patrícia, por exemplo, a Patrícia Silveira, ela também ela veio da Bahia, da Escola Bahia, ela não tinha nada de pesquisa, mas ela conseguiu um Research Fellowship no Brigham, passou acho que uns 2 anos lá, publicando muito. E depois disso, assim, as portas assim, da radiologia se abriram. E radiologia é uma área ultra concorrida. Sim, com certeza. Tá? E basicamente é o que aconteceu contigo. Então, assim, a gente pulando assim, né? Tipo, a partir daí a gente vai sair dessa parte de pesquisa, dos observerships que você teve. Você teve algum outro observership? Aí eu fui na Case Western, que foi onde eu fiz um sanduíche do meu doutorado, inclusive. Conheci outros médicos lá, tem muito médico brasileiro lá também. Sim, tem, mas porque tem muita colaboração, foi colaboração então do doutorado? Foi. Okay. Aí, então fiquei um período de 5 a 6 meses lá. Então eu fiquei 7 meses no total. É como o Guilherme tá lá, né? O Guilherme da conheci o Guilherme Oliveira, né? O Guilherme Oliveira, ele é gente boa, excelente. Genial. Abraços abertos. Deixou eu fazer a parte clínica, escreveu minha carta. Então, assim, então tem gente lá também. Então eu fiquei lá, excelente. Fiquei com o Irã também, o Irã Luiz, super gente boa. E fui super bem tratado onde eu fui. Então, Baylor, Case Western. Então, Baylor, Case Western, aí eu estendi a minha stay na Case Western para durante as entrevistas. Então foi perfeito, assim. Enquanto eu estava em Cleveland, eu comecei para eu fui para os Estados Unidos em maio, fiquei em julho, cheguei maio na Baylor, julho cheguei na Case Western, fiquei um tempo lá, aí fiquei fazendo entrevista depois. Aí voltei, terminei o doutorado, defendi, comecei a residência na Cornell. Tá, beleza. Agora em relação às entrevistas, né? Isso assim, tipo, é uma coisa importante, principalmente para as pessoas que estão entrevistando, que vão entrevistar, né? Porque as pessoas pegam e perguntam um monte, como é que eu faço para Ivy League University, etc e tal. Enfim, não existe fórmula para isso, né? Obviamente, mas você está falando, por exemplo, contatos, né? A parte, por exemplo, do visto também é uma coisa importante. Sim. Se você já tem, por exemplo, o green card, é cidadão americano, né? Isso é uma coisa que ajuda. E esse network, né, que você está falando, né? Então, assim, tipo, me fala para mim mais ou menos como eram, vamos dizer, os credentials quando você aplicou e as entrevistas, assim, que você conseguiu, pelo menos as principais, assim, né? Tipo, que você conseguiu. Deixa eu ver. Você não precisa falar exatamente, assim, Então, no total, no Step 1 eu tirei mais de 240, no Step 2 eu tirei mais de 250, eu tinha meus 2 meses em Houston de observership, eu tinha de observership, propriamente dito, de 1 mês na Case Western e o tempo de pesquisa. Eu estava defendendo o meu doutorado, eu tinha na época eu tinha publicado, acho que eu tinha uns 13 artigos na época. 13 artigos, que é bastante. 13 artigos, aí sem contar com as apresentações em congressos, né? Eu já tinha apresentado em congresso na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. A premiação, né? Tinha premiação, na Europa também já tinha recebido um travel grant, eu já tinha recebido, foi joia também. Então essa também fazia uma grande parte, assim, eu acho que do appeal, assim, né? Eu recebi 2 cartas da Baylor de clínica, uma carta da Case Western de clínica, e a minha 4ª carta foi do meu orientador de doutorado, falando da parte da pesquisa. E ele comentava assim também um pouco da parte clínica, porque ele me observou, né? Me acompanhou muito próximo em relação a cuidado médico também. Então foi mais ou menos isso. Em relação às entrevistas, de maneira geral, eu acho que a gente sempre... eu só apliquei para 91 programas, eu apliquei para majoritariamente tudo universitário. Eu apliquei também, assim, eu apliquei para os 80 e poucos programas. Eu apliquei para os mais, assim, para os melhores programas, né?
E aí eu incluí alguns comunitários fortes, alguns safeties assim, né? No total. Aí eu não recebi assim tantas entrevistas, eu recebi acho que 18 entrevistas na época. Era um número bom para match, né? E qualquer coisa acima de 8, assim, é praticamente 100%, sim, né? Sim. Eu fui para 13 entrevistas e foi legal, assim, eu acho que de maneira geral, as pessoas que têm pelo menos as minhas notas e algum certo tipo de, cartas e um pouco de pesquisa, de maneira geral dos brasileiros, a gente sempre recebe um perfil um padrão assim, homogêneo assim, de programas. Por exemplo, a Yukon sempre chama. Tem um track record muito grande de brasileiros, desde a década de 90. Desde antes do Marconi, né? Desde antes do Marconi, bem antes. Desde a década. Tem um professor de Yale, agora eu esqueci qual é o nome dele, um professor da Nefro, né? E também, na década de 90, esse cara foi. Enfim, teve muita gente lá. A Yukon. Então, a Yukon sempre chama. Acho que a Cleveland Clinic tem A Cleveland Clinic, ela vai chamar, assim, se você tiver alguma referência interna na Cleveland Clinic. Eu não tinha, ninguém falou nada por Pois no meu caso, assim, tipo, eu não rodei lá na Cleveland Clinic, eu também acabou que deu certo, entendeu? A Natália Frank também acabou que deu certo, né? Mas a Cleveland Clinic, ela chama ou não chama, mas normalmente ela chama quem tem alguma referência interna lá, né? Muitas vezes, infelizmente. Então essas duas, eu acho que a UPMC, UPMC, eu acho que eles na época que eu tava lá, eles chamavam bastante brasileiro porque eles me perguntavam, as pessoas eu conhecia. Você tinha ouvido falar de mim antes de... Sim. Você já sabia as pessoas, sim, porque eu fazia parte do comitê. Entendi. Fazer parte do comitê, e assim, eu não te conhecia, mas eu entrei em contato contigo depois, eu não conhecia. E aí assim, tipo, a gente discutiu depois, você acabou entrevistando com o João Cavalcante, se não me engano, não foi? Não, o João não. O João, sim. O João Cavalcante que tá na Minnesota agora. Tá em Minnesota agora. Sim, João Cavalcante. Então assim, sempre quando tinha algum brasileiro, eu fazia com que as pessoas, com que o João Cavalcante, que era o professor da cardiologia lá, entrevistasse, né, enfim, pra que a pessoa tivesse mais chance. Eu me dizia ter um voto, assim, bem forte, né, tipo, lá dentro, né. A própria Case Western, mas aí foi por... Aí o caso você tava rodando lá e... Eu tava rodando lá, o fellow de cardiologia se apegou bastante a mim, ele foi pessoalmente no Program Director, pediu entrevista pra mim. Então, esse foi uma network. Coisa... Esse é o network. Baylor, né, também. Baylor consegui, foi difícil, né, mas chegou o convite, mas foi pelo professor também, super difícil também. Acho que fora de ter alguém por dentro, deve ser, eu acho que fica difícil também. A Cornell, chegou pelo tinha um residente, né, que o Vinícius é engraçado, o Vinícius ele entrou na Cornell, depois eu vou ver se eu tenho que falar com o Vinícius. Vinícius, assim, é um cara fenomenal, assim, é uma pessoa muito legal, muito bacana, ajudou muita gente. Mas ele teve um feito assim, cara, ele bombou no Step 1, né, no Step 2, ele mandou um e-mail pra mim em 2010, eu tinha acabado de sair de estágio. E ele disse, pô, cara, eu bombei no Step 1, mas agora eu tô com esse estágio aí na Hopkins e na Cornell. Ele tirou, acho que 205 no Step 1. E aí ele foi muito bem nos estágios que ele fez, né? Eu tinha rodado aqui, eu tinha acabado de rodar, eu falei, cara, faz isso. Tenta essas cartas, tenta isso e tal. E ele conseguiu as entrevistas na Hopkins e na Cornell por conta dos estágios que ele tinha feito. E acabou mateando na Cornell. Ele falou assim pra mim que durante a entrevista dele... ele foi conversar com o diretor de programa, não sei se era o mesmo na época, mas ele disse que foi conversar com o cara, passou meia hora conversando sobre Pink Floyd, né, com o cara. Então, assim, disse que foi uma excelente entrevista, foi uma excelente entrevista e ele acabou indo. E assim, acontece, cara, né, e ele não tinha visto, não tinha brincado, não tinha nada, e ele é um cara fenomenal, assim, você conversando com ele era muito legal. E clinicamente o pessoal fala dele. Clinicamente, pois eu lembro que eu cheguei lá, o Vinícius era super bom, tá, não sei o quê, o pessoal fala dele até hoje. Então, assim, você tem essa coisa. Então, assim, tipo, normalmente quando você tem um residente, eu também, assim, no UPMC, na Emory, assim, tipo, a gente indica, sabe, alguém às vezes. E, inclusive, foi engraçado que eu fui a primeira pessoa que ele indicou, digamos assim. Na verdade foi a segunda, a primeira foi eu que não deu certo. Eles não me chamaram, assim. Pois mas aí eu cheguei, aí no ano seguinte, ele indicou outra pessoa e o cara entrou também. Então, assim, eu cheguei, eu fiz o pessoal gostou de mim, né, Então, assim, ele tem uma porta aberta hoje em dia, né? Claro. É engraçado esse tipo de coisa. E ele tá na NYU agora, né? Ele terminou Reumado na NYU e ele tá na Flórida agora. Acho que ele é professor assistente
State Florida University, uma coisa assim. Ah, sei, eu não sabia. Eu achava que ele estava numa clínica particular, mas eu acho que talvez ele... Mas é um cara que eu queria falar depois com ele, assim, foi bem engraçado, assim, a história dele. Mas sim, Cornell, aí a Cornell tava na waiting list, na verdade. Aí eu falei que ela falou, você ainda quer ir pra entrevista? Eu falei sim. Aí me chamaram, fui pra entrevista, essa entrevista foi excelente. Foi super legal, fiquei falando sobre... eu entrevistei só com 2 pessoas, o Chief Resident e um cara que é o Ernie Esquivel, que ele é o líder do clerkship. Você deve ter conhecido, não sei se você conhece. Não, eu acabei rodando, assim, tipo, no meu World War Care, eu cancelei minha residência na Cornell. Então, mas foi assim, ele falou que me daria highest recommendation e tal, e eu acho que o Chief Resident gostou muito de mim, a gente ficou falando sobre, cara, mais de metade do tempo a gente ficou falando sobre futebol, Arsenal e FIFA. Pois é. PlayStation. Não, mas é uma coisa interessante, cara, porque assim, você tem que ver que as pessoas, dependendo do programa, né? Eles estão vendo assim, um best fit, né? Sim. No final das contas, eles vão pegar aquelas pessoas, todo mundo que está sendo entrevistado, num programa como a Cornell, tudo tem notas altíssimas, tudo tem publicações, tudo tem tudo. Mas no final das contas, aquelas pessoas que estão ali, elas vão ser pessoas que vão estar trabalhando ali contigo. Né? Então você quer saber se aquelas pessoas são meio well-rounded e tal. E você vê, sabe, você chega num programa, você sabe mais ou menos se você se encaixa naquele grupo ou não. Eu lembro quando eu cheguei no UPMC, eu cheguei lá e eu me encaixo aqui. O pessoal lá é super informal, o pessoal não usa gravata e tal. Você chega aqui também. Eu fui lá na Mayo Clinic, cara, o pessoal todo mundo de paletó e tudo, assim, sabe? Cara, eu não me encaixo aqui, sabe? Pois é, eu não sou assim de... Você vai, por exemplo, muito frio, às vezes tá o cara, não, cara, eu acho melhor num lugar um pouco menos frio. E aí você vê e você tem esse gut feeling, que é muito importante. Adorei, foi uma experiência ótima. Aí depois que eu cheguei na Cornell, inclusive, esse Chief Resident falou assim, cara, eu tô muito feliz de você estar aqui. Você era o meu candidato. Ele falou assim, eu tenho grandes expectativas. Aí eu falei, pra você ver, cara, e aí o que te colocou lá dentro foi jogar FIFA, né? Não? Foi jogar FIFA. Pois é, cara, então joga em FIFA. Eu jogo até hoje. Joga em FIFA, entendeu? Que, bicho, vão te colocar na residência, né? Com certeza. Pois é, jogar no FIFA é oportunidade. Pois é, eu sei que eu na UT Southwestern também, entrevistei na UT Southwestern. A Nath Franco estavam lá. Foi foi engraçado, eu não tinha recebido o convite, aí eu mandei e-mail falando que eu tava... foi a única universidade que eu mandei e-mail, assim. Sabe que você, no meio da... Sim, você mandou pro Physician Science, sim, que eu te falei na época, lembra? Foi você que me deu a dica, né? Foi tipo meados de outubro, você falou, foi exatamente. Na época que eu apliquei, eu mandei, eles... Foi a mesma coisa. Eu mandei e-mail falando que eu tava tinha interesse no Sciences. Eu recebi a entrevista 3 horas depois. Exato. Foi sinistro. É o segredo. Pois é, mas foi o segredo, assim, sabe? Então, assim, meu clinic também foi... Eu recebi também mais ou menos assim, né? Tipo, falando pro negócio lá do Pois é, o meu clinic eu recebi... eu acho que eu só recebi. Porque eu não fui chamado pro Physician Sciences na Mayo Clinic. Ah, sim. Inclusive, eles não chamam... Eles não têm card para Physician Sciences lá. Porque eles só tem tipo um laboratório de células-tronco, não tem muita... a galera de laboratório lá é na cardio, mas é um pouquinho menos... sim, na parte básica. Na parte básica. Na parte básica. Então eles acabam não tendo gente não, mas lá eu ia... Pois é, porque lá quem entrevistou foi o pessoal lá do grupo lá do Rick Nishimura, esse pessoal assim, mais da parte clínica e tal, né? Enfim, que era clínica, imagem, etc e tal, né? Que eu queria trabalhar, mas acabou não dando certo. Só que ninguém entra, faz não sei quantos anos que alguém matchou pra cardio é difícil. Lá. Se você não tiver na verdade assim, visto e tal, é difícil, né? Porque assim, eles vão, porque na cardio são 7 anos o Physician Scientist, né? E o H1B são 6 anos. E também, e outra coisa também é que a maioria desses programas Physician Scientists, eles são funded pelo T32, né? E aí você precisa do green card, né? Pois é. Então no caso eu só fui pro Categorical, eu gostei de lá, adorei. Acho que essas foram as que eu mais, assim... Essas foram as principais, as principais que eu gostei. Tô tentando lembrar. O St. Luke's, né, sempre chama. St. Luke's. O St. Luke's sempre chama. Excelente residência. E o pessoal até mete, bem o pessoal que acaba indo pra lá. Sim, eles rodam o pessoal pra Fellow depois, eles rodam no Memorial E pra Fellow depois eles saem bem, assim, melhor que muito programa universitário, inclusive. Assim. Tem um Jacobi também que pega muita gente muito boa.
E normalmente eles sempre chamam o brasileiro, mesmo gente assim que é old grad, assim, eles chamam. Eu fui chamado no Jacobi também. Eu não fui, o Jacobi eu não fui porque eu já tinha ido em muita e eu acabei. Eu não fui no St. Luke's, mas eu fui no Jacobi, né? E o Jacobi, assim, tipo, é um excelente programa. Eu acho muito pesado, cara. É muito pesado, mas é excelente, assim. Excelente. Talvez, eu acho que se eu voltasse atrás, eu possivelmente, provavelmente teria entrevistado o Jacobi. O Jacobi é o St. Luke's. Com certeza. Eu acho que é por aí. Então essas foram as tuas entrevistas assim, principais. Foi, na Califórnia eu não apliquei pra nada. Foram as entrevistas principais. E aí, assim, tipo, aí você pegou... Agora, assim, eu vou fazer uma pausa, cara, porque eu acho que já deve estar com mais de 30 minutos aí, a gente tá conversando. Não sei se vai... Eu vou fazer uma pausa, eu vou continuar fazendo parte 2, assim, que a gente conversa sobre a parte da residência e do fellowship. Tá? Que horas são aí? São 4h37.